No Camarim, com Camila Cleo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. O programa de hoje é com a Jéssica Faria, psicoterapeuta sexual. Um prazer tê-la comigo, Jéssica. Prazer é todo meu. Quero que você se apresente para o pessoal. Então, meu nome é Jéssica Faria, eu sou psicóloga, psicoterapeuta sexual e terapeuta de casais e família. E obrigada mesmo, que bom que deu certo, né? Faz tanto tempo que ensaiamos Estamos tentando. Estamos ensaiando esse programa e fico muito feliz de agora também fazer parte desse grupo do Vale TV, que meu programa estreia agora, sexta-feira, dia 6/9, fazendo uma analogia ao Dia do Sexo. E o primeiro programa nós conversaremos sobre orgasmo. Gente, olha que bacana. Me fala uma coisa, como é que você começou nessa estrada, nessa seara, sendo um assunto cheio de tabus, polêmico, como é que é isso? Então, eu acredito que seria interessante eu contar o processo da minha formação. Sempre eu quis ser psicóloga. Aos 11 anos, separação de pais, pré-adolescente, o que acontece? Vamos levar ela para psicóloga. E, coincidentemente ou não, a terapia era no período da manhã. A minha psicóloga era no período da manhã. Então, o que acontecia? A inspetora de alunos ia me chamar: Jéssica, sua mãe veio te buscar para você ir para terapia, para ir na psicóloga. Sempre aconteceu bullying, né, Camila? Ah, é? As crianças, os falaram amiguinhos. assim, sim, você vai em médico de louco? Daí eu falava, eu vou lá ver o que ela faz, porque quando eu crescer eu quero ser psicóloga. Ah, você já dava uma raquetada também na criançada, você Sim. se defendia, não era uma vítima do sistema. Não, desde pequena eu já tive, eu tive uma super sacada hoje pensando, eu falei, uau, como eu tive essa sacada lá atrás. E sempre foi minha primeira opção, psicologia. Então eu fiz o curso e durante o curso eu conheci uma pessoa incrível, que até é a diretora do Instituto Paulista de Sexualidade, eu estava no 2º ou 3º ano de graduação, e ela deu uma palestra, e ela falava da sexualidade de uma forma tão tranquila, tão doce, e eu falava, uau, quando eu crescer eu quero ser igual ela, mesmo estando na faculdade, que é a Carla Zeglio e o Oswaldo, que hoje eu considero eles uns mentores mesmo, que conseguem, e esse instituto lá de São Paulo, ele é reconhecido mundialmente, até que esse ano, em outubro, terá o Congresso Internacional de 40 anos da Sexualidade, e nós estaremos lá. Que bacana, e ela é tão suave, tão doce, tão meiga, e falando de um assunto assim, com uma neutralidade, uma suavidade. Porque eu estava conversando aqui, o câmera é homem, tá, gente? Eu falava assim, como assim, 69? E aí, Jéssica, conte mais sobre o seu programa. Então, voltando um pouquinho com relação a esse processo da sexualidade, daí eu comecei a me especializar e para ver mesmo o que eu queria, porque assim, por ser uma situação... É tão interessante, Camila, porque a sexualidade em si é um tabu e a priori, literalmente, a sexualidade está envolvida na nossa vida antes mesmo de nós nascermos, porque nós nascemos através de uma atividade sexual. Sim. E depois disso sempre existe essas questões que, assim, sexo não pode ser falado. Porque, assim, tem uma grande diferença de sexo e sexualidade. Então, ter a oportunidade de apresentar um programa com esse tema, nossa, você não imagina como eu fico e me sinto lisonjeada, porque a partir disso nós quebraremos alguns tabus. Porque as pessoas acreditam que quando nós falamos de sexo, nós vamos ensinar as pessoas fazerem ou terem atividades sexuais. E, na verdade, não. A sexualidade em si, ela é muito ampla. Quando, no consultório mesmo, quando eu explico determinados assuntos, o que significa, eu sempre costumo falar que a sexualidade é como se fosse uma grande casa. E o sexo em si é como se fosse um pequeno cômodo. Ah, gente. Então, esse processo da sexualidade, se desde sempre, óbvio que em cada momento, respondendo a perguntas para as crianças, o que necessariamente elas perguntam de uma forma cuidadosa, você ensina muitas vezes esta criança a se prevenir de um possível abuso sexual. E durante toda a minha graduação, eu tive a oportunidade de ficar 2 anos fazendo estágio num presídio. Então, lá eu convivi com abusadores. Então, a sexualidade já estava lá, então eu precisei me aprofundar um pouco nessa área. Quando eu me formei psicóloga, o meu primeiro emprego, que eu fiquei 3 anos numa instituição, foram meninas
abusadas sexualmente, meninas vulneráveis. Então também a sexualidade estava presente. Então desenvolver um processo de psicoeducação é você ensinar que esse corpo é meu e ninguém toca. Gente, vocês estão prestando atenção em tudo que ela falou? Ó, o pouco que ela falou, ela colocou tantos âmbitos de sexualidade e tantos problemas que muitos de vocês têm aí. E eu sei porque lá no canal muitas pessoas me remetem, né, me contam problemas que tiveram com filhos ou com elas mesmas ou até homens. É muito profundo o que você faz, desde o presídio até as meninas abusadas. Sim, e agora o trabalho no consultório, porque daí a demanda aumentou muito no consultório e eu precisei me dedicar um pouco mais, porque daí dentro do consultório nós trabalhamos com as demandas de disfunções sexuais, que seria o caso da anorgasmia, porque assim... A anorgasmia, explica para o pessoal. É a dificuldade de conseguir ter um orgasmo. E pode ser primária, tem muitas mulheres e até homens que nunca conseguiram chegar ao orgasmo. E também secundária. Em um momento da vida, a mulher conseguia ter sei lá, através de masturbação, com determinada parceria, e depois de um momento ela não conseguia necessariamente ter mais. A anorgasmia seria isso. A inibição de desejo ou o desejo hipoativo, que é baixa libido, não consegue ter a lubrificação, que seria o processo de excitação, que pode causar uma dispareunia, que nada mais, nada menos que seria uma dor durante o ato sexual e até mesmo pós o ato sexual. Então, no consultório, as demandas femininas, nós trabalhamos com isso. E como eu sou terapeuta de casais, é muito difícil você estar com um problema no casal e não refletir na questão da sexualidade. Então, eu sempre falo que a sexualidade é a pontinha do iceberg. Para uma mulher ter inibição de desejo, porque a demanda maior no consultório hoje são mulheres. Para a mulher desenvolver uma inibição de desejo é porque em várias áreas da vida dela ela já não tem mais desejo. Então, isso que eu ia te falar, Jéssica, aí, gente, vocês também em casa devem perceber ou sentir. É difícil um homem ir a um consultório, principalmente de uma psicóloga feminina, né, uma psicoterapeuta sexual feminina, para relatar possíveis problemas. O índice de mulheres é bem mais alto. Sim, sim. E é interessante porque a demanda masculina sempre são homens mais velhos. Que assim, existe todo um processo de preconceito e às vezes o próprio urologista ele já faz o encaminhamento, fala, ó, não é orgânico, você tem disfunção erétil, que seria não conseguir mesmo ter ereção, ou ejaculação precoce, que ejacula antes do tempo, você não consegue necessariamente isso psicológico e não necessariamente orgânico. Então, nós precisamos fazer todo um processo de avaliação. Então, é feita a aferição de depressão, ansiedade, todo um processo investigativo para conseguir entender de onde que surgiu tudo isso. Então, os homens, é muito interessante porque eles permanecem, eles são fiéis ao processo. As mulheres não, elas chegam, dá uma melhoradinha, elas fogem. Homens, eles começam do começo ao fim, eles levam o processo muito mais a sério. Que interessante. E essa é a minha demanda e é muito interessante. São menos homens, porém mais fiéis. São mais mulheres, que daí elas já melhorazinha. Exato. Porque a vida da mulher é muito corrida, apesar que dos homens também o é, né, gente? É muito difícil isso aí. E são os mais velhos que procuram, então, a psicóloga. E não existe o psicoterapeuta sexual, daí para eles procurarem o lado masculino? Sim, sim, até fica mais à vontade? Até tem. É que aqui na região agora nós estamos tendo um pouco. E isso acontece muito na região de São Paulo, daí nós temos. Aqui na região, com trabalho, com especialidade, sou apenas eu. Então, assim, é isso que acontece, essa dificuldade, às vezes, de encontrar. Eu tinha um colega que também atuava aqui em Avaré e agora ele trabalha só em São Paulo. Então, ficou um pouquinho fechado, mas no começo eles começam a observar que o trabalho é muito ético, que o trabalho é feito com muito cuidado, é todo um processo de sigilo psicológico, por isso que nós trabalhamos com o processo de psicoterapeuta sexual. Então, assim, por que você não se apresenta como sexóloga? Sexóloga, nós vamos, assim, diminuir essa casa, lembra da sexualidade? Nós vamos diminuir só para a questão sexual. E quando você é psicoterapeuta, tem toda uma rede, principalmente ética, por trás de tudo isso, que você vai investigar a vida do paciente de uma forma muito mais ampla e não vai falar apenas de sexo com ele. Então, por isso, assim, eu prefiro ser chamada de psicoterapeuta sexual do que necessariamente sexóloga. Então, assim, traduzindo, né, em miúdos, a psicoterapeuta sexual, ela vai entrar na vida do paciente, em todos os problemas que levaram ao problema sexual, digamos assim, né? Uma anamnese mais completa. Ao passo que a sexóloga, ela só vai falar de sexo. Porque a sexóloga pode ser qualquer especialização. Você pode ter uma graduação de
pedagogia e fazer uma especialização em sexologia. Tá. E necessariamente para ser psicoterapeuta sexual é uma especialidade apenas para médicos ou psicólogos. Então, assim, é um grupo mais específico. Abrange e afunila ao mesmo tempo, digamos assim, né? Porque pega mais gente, mas fica mais, Sim, vamos conciso. supor, mais conciso, exatamente, fala a palavra exata. Entre nós. Jéssica, enquanto ao seu programa, que é o Entre Nós, como a gente estava brincando, entre aspas, eu quero muito que você fale sobre ele, mas no próximo bloco. Aguentem aí, gente, que é interessante. E é isso aí, meus amores, voltamos e a Jéssica vai nos contar um pouquinho sobre o Entre Nós, que é o programa dela. Como é que é o formato, como é que você começou? Conte-nos tudo, não nos esconda nada, Jéssica. Então, por eu ser a psicoterapeuta sexual aqui da região, recebi o convite e daí conversando, encontramos o Richard, ele foi lá e assim, o programa será toda sexta-feira e em cada sexta-feira será um tema. Até que agora a estreia nós falaremos sobre orgasmo. Mas, já interrompendo, você que quis esse tópico ou as pessoas que chegam para você, te mandam de repente cartinha, seja lá o que for, estou com um problema e você une os mais pedidos, como é que é? Qual é o seu vetor? Então, o que acontece? As pessoas elas têm muita dificuldade. Não é à toa que programa de sexualidade é sábado à noite, com as perguntas, o que meu amigo quer saber e blá blá blá. Meu amigo, é ele. O meu amigo quer saber sobre determinado assunto. Então, o que aconteceu? Eu enviei, falei sobre o programa e tudo mais no Instagram e as pessoas começaram a mandar vídeos. Lembrando, vídeo de perguntas, tá? Pensando que é vídeo erótico, gente. Não, são vídeos de perguntas relacionados ao tema de cada programa. E as pessoas, elas participam de uma forma, assim, extremamente agradável, não tem muito pudor. Às vezes tem um ou outro que fala, então, meu amigo que pediu, e pode ser perguntas escritas, pode ser áudio, pode ser vídeo, então assim, é um processo de interação mesmo. Lembrando que ela não vai mostrar na TV esse conteúdo, nem falar nomes. Ela vai pegar, absorver, ela vai contar sendo genérico, entendeu? Para vocês, sim, né? Quando a pessoa solicita para não ser mostrada, mas as outras, sim, tem pessoas que autorizaram a imagem. Jura? Sim, mas que a imagem do que? Elas falando o problema? Elas gravaram vídeos e elas enviaram sobre determinado assunto. Que bacana, porque é uma coisa com tanto pudor realmente, né? Você de repente falar do seu problema já é e você autorizar a profissional para expor a sua imagem falando do seu problema, sem medo da crítica, de pessoas que apontem o dedo. Sim. Meu Deus! Então, por conta de tudo isso, nós tivemos esse cuidado. Então, são pessoas assim que não são pacientes, não tem nenhum vínculo necessariamente, mas quis participar de alguma forma, porque sabe. E é interessante porque muitas pessoas, eu lembro de um professor que sempre falava que a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos outros, por mais simples que pareça. E hoje nós temos uma internet vasta de muitas coisas, porém tem muitas pessoas que infelizmente prestam um serviço na internet. Então, quando tem uma profissional que realmente estuda, se dedica e fala, nós começamos a desmistificar mesmo uma série de coisas que as pessoas falam, nossa, mas eu tenho isso, eu acredito que nunca mais vou conseguir tratamento, o que eu faço? Começa a fazer. Então, é até interessante porque quando as pessoas chegam no consultório, elas já fizeram todas as técnicas que encontraram na internet, elas chegam lá e falam, não, realmente, como assim? Eu não consigo chegar ao orgasmo, o que eu preciso fazer? Porque as técnicas estão lá, mas não adianta nada você ter um monte de técnica e não saber aplicá-las corretamente. Entendi. Aí que a Jéssica entra, mas ela estava me contando nos bastidores uma coisa super engraçada. Conte pra eles, Jéssica. Então, como eu sou terapeuta de casais, tem alguns casais que nós passamos orientações quando um ou ambos tem um processo de disfunção, e eu lembro que eles chegaram num outro atendimento e falaram assim, nossa, Jéssica, no meio da relação, nós paramos e falamos assim, não, mas a Jéssica não falou para fazer assim, pediu para fazer assado. Então, assim, eu estava lá. A Jéssica, inseriram uma terceira pessoa. Sim, exatamente, no meio dessa relação sexual. Então, quando as pessoas têm confiança no seu trabalho e tudo mais, eles conseguem desenvolver uma relação, principalmente de ajuda, de cuidado, e o processo e o desenvolvimento é muito bonito. Então, eu tenho um espaço, voltando com relação ao programa, para falar sobre, porque o Entre Nós, até que é entre aspas,
para ficar entre nós. É um processo, assim, de cuidado, de intimidade, que esse assunto nós podemos abordar muitas coisas, que será a sexualidade, que o primeiro programa será sobre o orgasmo, os próximos serão sobre sexualidade feminina, masculina, sobre relacionamentos, que hoje muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar. E até a demanda jovem, porque antes apareciam muitos casais de 20 anos de casado, 30 anos, para o processo de psicoterapia, que ainda, querendo ou não, igual eu falei lá atrás, do bullying, ainda é um tabu, ainda é um médico de louco, ainda as pessoas têm um preconceito. E hoje em dia não, muitos casais jovens que estão, às vezes, namorando, que estão com 1 ano, 2 anos de relação, eles já vão procurar um processo de ajuda psicoterapêutica para conseguir se organizar afetivamente, organizar essa relação e conseguir encaminhar de uma forma mais tranquila. Então isso será abordado no programa também. Muito bacana, mas uma dúvida que nós temos, por exemplo, o casal vai procurar o profissional para orientar na atividade sexual, alguma coisa não está dando certo ali. Mas aí não fica, tira minha dúvida, Jéssica, é de muitos aí de casa, não fica uma coisa, não, mas a Jéssica falou para fazer assim, não é para fazer assim. Tira a naturalidade, você entendeu? Do contexto que é o relacionamento sexual. Não tiraria. Ah, mas não é para fazer assim, não, vira para cá, vira para lá, não tira. Então, é porque se esse casal, ele procurou um processo mesmo, significa que em algum momento não existia essa relação, ou existia de uma forma muito inadequada. Então, até voltar a essa naturalidade, eles terão várias orientações até eles conseguirem, porque tem técnicas específicas que eles precisarão fazer para conseguir voltar a essa qualidade dessa relação sexual. Então fica assim muito mecânico, no meio do caminho, robotizado, gente, eu lembrei que precisa fazer assim, não assado, mas com o passar do tempo daí consegue, que é quando o casal recebe alta, porque a disfunção realmente já foi sanada, porque a disfunção de um é a disfunção dos dois. Como um homem vai ter necessariamente uma relação com uma mulher se ela está com dor, se ela tem a dispareunia. Então, a priori, essa relação fica conturbada para os dois. Então, quando eles vão e procuram um processo de ajuda para conseguir desenvolver mesmo tudo isso. Então, eles fazem, eles são muito, pelo menos os meus, eles são muito bem, que palavra que eu poderia usar? Fiéis ao processo de tratamento. Aí recebeu alta, vai pro motel. Abre um prosecco. Tem uns que eu fico com saudade, sim. E sempre as pessoas acham, e até elas fantasiam, que o psicoterapeuta sexual vai ensinar, sei lá, você fazer o Kama Sutra. Tântrico, sexo tântrico, sim, imagina. E na verdade não, é o básico, sabe? É o papai e mamãe, é o saber que é o processo do toque, que a pele é o órgão de maior contato humano, é o processo de se olhar, é o processo de ter a hora para namorar. E a hora para namorar é lembrar também que a atividade sexual não precisa ter a penetração, que isso fica assim muito mecanizado. Conta pro pessoal isso. Então, tem muitas formas de usar um corpo e não necessariamente precisa penetrar. Então, às vezes, principalmente homens que vão com processo de disfunção erétil, com ejaculação precoce, muitas vezes nós suspendemos o processo de coito, que seria a penetração, para ele não se frustrar muito mais, ficar muito ansioso e necessariamente não conseguir penetrar. Então, esse casal, ele vai começar, e isso independente se é casal heterossexual, homoafetivo, esse casal começará a desenvolver outras técnicas e entender que tem um corpo ali que merece ser cuidado, ser visto, ser tocado. Então, a penetração, ela fica de escanteio. E daí até conseguir esse casal se alinhar de novo, entrar com a técnica de penetração, e daí o casal se alinha. Olha que bacana, gente. Esse programa vai ser um sucesso, porque a humanidade está precária de atenção realmente e dessa sapiência, desse conhecimento. Você imagina que muitos de casa vão imaginar que uma relação sexual realmente é assim, chegou, deita, acabou. Sim, exato. E não precisa realmente do coito, da introdução do membro, da penetração. Gente, tá chovendo, tá um barulhão, porque aqui é todo de vidro, então tenham paciência aí em casa. Eu quero saber, Jéssica, que todo telespectador também quer, como é que vai ser, como é que nós participamos do seu programa? Então, até agora, que será a estreia na sexta-feira, estará lá todos os contatos das redes sociais para mandarem perguntas anônimas ou não, vídeos gravados sobre qualquer dúvida que você tenha, que você gostaria que fosse respondida. Então, no primeiro programa, nós conversaremos sobre necessariamente o orgasmo. E o primeiro programa ele ficou tão bonito, porque assim, nós falamos da sexualidade feminina, falamos da sexualidade masculina, falamos um pouquinho de todo esse tabu que envolve, que as pessoas elas passam por dificuldades e necessariamente elas não conseguem, às vezes, procurar um processo de ajuda ou até entender que o problema dela é tão simples, que pode ser resolvido com um processo de biblioterapia, por exemplo.
que é uma técnica que nós utilizamos, que são leituras de contos eróticos para melhorar o processo de desejo. Tendo desejo, muitas vezes essa mulher fica excitada, até mesmo esse homem. E, consequentemente, ela conhecendo esse corpo, nós vamos conversar um pouquinho também, falar sobre o processo de masturbação. E o orgasmo, eu fiz uma pesquisa relacionada principalmente a mulheres que se conhecem, mulheres que se masturbam, elas conseguem chegar ao orgasmo com muito mais facilidade do que mulheres que não se conhecem. E nós temos um percentual, apesar de muitas informações, gigantesco de mulheres que não conhecem o seu corpo, que têm dificuldade em ter relação sexual, e principalmente não conseguem mesmo chegar ao orgasmo. Então, assim, esse tema foi escolhido com muito cuidado para, assim, falar, uau, olha, estamos aí, nós podemos falar de orgasmo de uma forma não vulgar, de uma forma cuidadosa, que a sexualidade faz parte. Apesar de ser um assunto cheio de pudor e uma série de coisas, nós podemos conversar de uma forma extremamente ética, cuidadosa e sigilosa, porque, igual eu sempre falo, o principal motivo da terapia, da psicoterapia, é trazer um processo de leveza, que todos merecemos ter uma qualidade de vida. Então, a parte sexual estando ajustada, consequentemente, as outras coisas estarão também. Tá vendo, gente? É demanda. E tenho certeza que terá demanda para o programa Entre Nós, entre aspas, da Jéssica Faria. Com certeza a Jéssica vai ter, porque nós não sabemos quantas pessoas estão insatisfeitas aí na sua casa e diante de situações simples que podem ser resolvidas facilmente, até não pessoalmente, não precisa ser pessoalmente, né, Jéssica? Você pode dar o auxílio sem ser pessoalmente para essas pessoas? Sim, principalmente agora com o programa, para conseguir mesmo trabalhar esse processo de psicoeducação e desmistificar mesmo o que significa um psicoterapeuta sexual. Que assim, igual nós estávamos falando, ser psicoterapeuta sexual não é ensinar o Kama Sutra, não é ser vulgar, não é nada disso, muito pelo cuidado, é ser discreta, com cuidado, com carinho, desenvolver mesmo um processo de relação de cuidado com o paciente, para que ele consiga ter uma qualidade de vida na relação sexual. Viram, gente, que bacana. Então, sexta-feira, que é dia 6/9, né, numa alusão à posição sexual 69, tem que falar assim, porque ela tá tão clara, eu vou ter que falar claramente também. É isso aí, meus amores. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada mesmo. Obrigada de ter vindo. Sim, foi um prazer tê-la comigo. Eu tenho certeza que ela virá novamente, apesar do programa dela, haja vista eu mandar esse daqui pro meu canal no YouTube e muitos não têm acesso à TV. Tá bom, meus amores? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau! No Camarim, com Camila Cleo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. Do Vale TV. Informação é tudo.